dar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja. Queremos pedir desculpas pelo nosso atraso, estávamos com problema de conexão e são coisas normais e naturais da internet. Mas hoje, com essa belíssima música, já antecede o nosso tema, nós vamos falar sobre João, o apóstolo do amor. Amor esse que nós precisamos muito nesse momento de dificuldade, de ansiedade. Então, falar de João é falar de Jesus, né? Trazer Jesus ao nosso coração, por esse mensageiro amoroso, é deixar que o amor dele invada o nosso ser e assim confiar. Para essa reflexão, eu trouxe já de início, né, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece as trevas. E as trevas não a compreenderam. É interessante que o Evangelho de João nos traz uma intimidade amorosa com Jesus, porque ele representava isso. E não podemos deixar de lembrar que Kardec, na sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos, fala: o que é Deus? Deus é a inteligência primária, causa de todas as coisas. Então, nós vamos falar um pouco desse apóstolo, da sua personalidade, um pouco dos seus feitos. Falar de João é necessário falar um pouco do seu evangelho e do que ele citava acerca da sua convivência com Jesus. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E além do próprio evangelho que ele escreveu, que é o Evangelho segundo João, ele também escreveu 3 epístolas, a 1, 2 e 3, né? E o livro do Apocalipse. Há algumas controvérsias em relação a isso, mas não é o nosso objetivo nem entrar nessa questão, porque, como disse a nossa música, né? Sendo ele o discípulo do amor, nós sabemos que, como amor, Jesus também não foi muito bem compreendido. É interessante que no Apocalipse, nas 3 cartas, ele testemunha que vivia na época na Ásia e, ao mesmo tempo, ele era muito considerado. Nem em Roma havia um apóstolo que tinha vivido tanto tempo. Então, essa característica de imaginar a veneração que se tinha por João, quando ele escreve sobre Jesus, escreve suas cartas,
escreve sobre o Apocalipse. Era o apóstolo que mais conviveu, né, por assim dizer, com os primeiros cristãos. Então, ele tinha visto Jesus com os próprios olhos, tinha convivido com o Mestre e podia passar isso para as pessoas. Então, era uma carta não só viva do Evangelho, mas alguém que tinha tido um contato. E enquanto ele prolongava, né, em seus feitos a mensagem do Mestre, ele era tido como um ancião que tinha uma grande percepção do mundo espiritual. Então ele contemplou a vida de Jesus, né? Ele teve várias passagens com o Mestre que ele presenciou, nós vamos falar em algumas delas. Os seus ensinamentos tinham peso nas afirmações que ele fazia e não podiam deixar de ser excepcionais. João, ao encontrar Jesus, né, era muito jovem, foi considerado o apóstolo do amor e ele era pescador também. Era irmão de Tiago, Tiago Maior. Seu nome significava Deus é misericordioso. De acordo com as descrições da sua personalidade, ele era imaginativo, era pensativo, um pouco introspectivo, mas muito ativo naquilo que ele fazia, muito alegre, né? E na sua personalidade, junto com os outros apóstolos, ele não era de falar muito, mas quando falava, falava com assertividade. E em decorrência do seu amadurecimento, é visível, né, que a trajetória dele com o Cristo, como ele estava sempre muito perto e muito observador, ele amadureceu muito na fé. E a sua escrita diz isso. Então, João nos lembra a espiritualidade, a fé. Ele nasceu em Betsaida, né, filho do pescador Zebedeu e de Maria Salomé. Ela era uma das mulheres que auxiliavam os discípulos de Jesus. Então, ela tem ali, né, a dádiva de ter 2 filhos junto com Jesus no seu apostolado. E eles foram convidados por Jesus logo após o convite de Pedro e André. Então, João, Pedro, André e Tiago conviviam mais intimamente com o Mestre. E eles participaram desse círculo íntimo de Jesus, presenciaram a ressurreição da filha de Jairo, né? A angústia de Jesus no Jardim das Oliveiras, muitas passagens importantes. Ele sempre estava com Jesus, estava sempre por perto. Jesus o tinha com um carinho todo especial. João e Tiago foram os únicos apóstolos que receberam de Jesus a autorização para assentar, um à direita e o outro à esquerda, durante a última ceia. E ele disse, o próprio Jesus, do cálice que eu beber, vós bebereis. E João é um dos que aparece na fotografia da Santa Ceia, se nós olharmos, é aquele discípulo que recosta a cabeça no ombro do Mestre. Por isso a música, né, Filhos do Trovão, que eu acho belíssima, que foi cantada aqui de forma linda, ela nos fala dessa vivacidade de João e ao mesmo tempo dessa amorosidade, porque ele era muito sensível, muito sentimental, muito amoroso, né? E Jesus teve uma predileção por João e assinalava como o discípulo que mais amava, né? Não que ele não amasse os outros, mas por ele ser o menorzinho, né, e o mais jovem, então Jesus estava sempre trazendo muito próximo dele e no ensinamento ele estava sempre muito atento ao Mestre. E é interessante que momentos importantes em que ele participa na sua peregrinação, a cidade de Antioquia, né, no Concílio dos Apóstolos, ele se transfere com Pedro para Samaria,
aonde ele começa todo um aprendizado de evangelização através do apóstolo mais velho, né? E convive muito tempo depois com eles. Eu trouxe algumas passagens aonde ele encontra Paulo também, que é bastante interessante esse contato dele com Paulo. Então, para quem gosta do estudo do Evangelho, né, percebe que João inicialmente não se sentia preparado depois que Jesus parte para poder exercer o messianato, mas ele dá a João uma missão muito interessante. Por que filhos do trovão, né? Nós estávamos ouvindo a música e eu sempre me chama a atenção, mas era muito da sua personalidade, a força, a vontade, né? O fazer, o encantar. Então, ele e Tiago, por essa vivacidade, essa alegria que traziam com eles, eram chamados de filhos do trovão, que tem na pronúncia de Boanerges. Então, eu acho interessante esses termos para que a gente vá aprendendo, né, o porquê das coisas. E quando Jesus, no seu momento mais crucial, né, que estava no madeiro, na cruz, ele dá a João, né, preocupado com a situação ali, ele e Maria Santíssima, a nossa Virgem, e ele diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 26. E olha para Maria e diz aí: mulher, eis aí o teu filho. Então, designando ainda nos últimos momentos para Jesus, né, a preocupação de darem a eles um motivo para que um cuidasse do outro. Então, ele coloca ali também, né, uma responsabilidade no sentido de que eles se unissem na dor e prosseguissem, né, com o Evangelho de Jesus, para que eles pudessem suportar aquele momento tão difícil. Então Jesus dá essa misericórdia a João para que ele cuide de Maria. Então, depois da crucificação, os discípulos se dispersaram um pouco, ficou tudo muito mais difícil e levou um tempo para que eles se reencontrassem e fossem ver o que iam fazer. E João é um dos que sai de Jerusalém e vai para Éfesos. É interessante essa passagem, porque Éfesos não era uma cidade qualquer, era uma cidade onde se cultuava muitos deuses, né? Principalmente a deusa Diana. Então, havia uma diversidade muito grande através das manifestações espirituais. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade bem desenvolvida. E João deixa Maria e vai a Éfeso montar um local juntamente com a ajuda dos cristãos que estavam lá para levar a mãe de Jesus para lá, para que ela ficasse em segurança, um pouco mais reclusa, mas ele prepara uma casinha para ela num monte que ficava próximo da cidade, onde dava para ver toda a cidade de Éfeso. E João se encarrega, depois ele recebe de Paulo de Tarso a igreja de Éfeso e leva essa missão também, né? Com muito amor, cuidando de todas as tarefas. E é interessante que nesse encontro nós precisamos ver que essa amorosidade de João facilita o trabalho, por ser um local de grandes manifestações mediúnicas e ao mesmo tempo de muitos médiuns, né, que na época eram chamados profetas e alguns deles nem eram verdadeiros, havia muita controvérsia. Então Paulo dá uma sacudida muito grande na cidade, fica lá 2 anos para poder firmar a igreja e depois confia a João esse cuidado. Então, quando nós conhecemos essa personalidade, conhecemos a personalidade de alegria e fé no Cristo. Nós passamos um momento agora de dificuldade, de tempestade, aonde a tristeza, o abatimento, a ansiedade,
tudo isso faz com que a gente fique triste. Mas se nós lembrarmos o que passaram os primeiros cristãos, eu acho que dá para se alegrar. Ainda não é com o testemunho da vida que nós estamos servindo a Jesus, né? Nós o servimos agora de uma outra forma. Então, quem pretende seguir Jesus, segundo as palavras de Haroldo Dutra, deve incorporar no interior as referidas virtudes que tem em si. Porque João resumiu o amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo a si mesmo. Então, ao conviver com Jesus, né, na sua reflexão do seu evangelho, ele priorizava as referências de Deus, a vivência das virtudes. Já que nós estamos passando um momento tão delicado, é necessário que a gente vá em busca dessas virtudes, né? Para que a gente tenha mais segurança, para que a gente tenha mais esperança, para que nós possamos passar por essas tribulações com mais confiança em Deus. E João também, ele nos coloca nessa sua sensibilidade, né, um aguçado senso de percepção do mundo espiritual. É interessante porque João, nada nele era estático, né? Nada nele era, eu poderia dizer, efetivo, né? Do que nós poderíamos colocar pão, pão, queijo, queijo? Não. João deixava nas entrelinhas as maravilhas do reino, mas ao mesmo tempo que o mundo espiritual, né, nos trazia, tanto de notícias como da vivência que nós poderíamos ter se empreendêssemos nessas virtudes com fé e alegria. Então, João, nessa afetividade, ele é puro simbolismo. Há uma palestra do próprio Haroldo, né, que ele fala sobre o Evangelho, e ele diz que João, né, era metafórico. E é interessante que quando nós falamos do mundo espiritual, nada é estático. Hoje em dia nós sabemos que através da mediunidade nós podemos, né, conversar com os espíritos, nos relacionarmos com os espíritos, e muitas vezes aquilo que nós achamos que é um sonho, aquilo que nós achamos que é uma ideia, são os espíritos nos mostrando. Então, há inclusive interpretações, né, de sonhos, que não é muito o caso de entrarmos nesse assunto, mas são os espíritos demonstrando os avisos que eles precisam nos passar. Então, João é mais ou menos assim. Nada nele é estático, tem todo um simbolismo em volta. E de acordo com o Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, quando João acompanha, né, Pedro, uma das coisas também que é importante a gente frisar, ele não estava apegado aos costumes da época. Então ele não foi circuncisado, né? Ele não tinha pelo aconselhamento de Paulo, a necessidade, né, de ter aquele ato, né, para estar com essa espiritualidade próxima. Então, João, pela sua ingenuidade, né, o fato dele ser jovem, ele acreditava em Deus, acreditava em Jesus e nada mais importava. A narrativa do Evangelho de João, né, ela difere dos outros 3, que são chamados sinóticos. Essa narrativa, ela enfoca a figura de Jesus, enquanto os outros falam de relatos, né, da convivência de Jesus, do que ele fez. João, ele centra na figura de Jesus. Também é conhecido o seu Evangelho como cristocêntrico, porque por focar na figura de Jesus, cada capítulo contém uma descrição de um aspecto especial, ou da personalidade de Jesus, né, ou da obra dele em si. Então, quando nós vemos João, né, e lemos o Evangelho de João, fica claro que a sua ideia central era Jesus. Então, tudo nele estava sempre em torno do Mestre.
O versículo-chave do Evangelho de João é interessante, que ele diz o seguinte: estes, porém, foram escritos, porque creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, a eternidade, a espiritualidade, a forma como Jesus caminhava com ele, que trazia ele na intimidade, passava a ele, nesse momento de fé, a segurança. Então, João trata muito da fé, da universalidade. Ele relata vários diálogos com alguns contemporâneos seus e até questionadores, mas ele era um dos apóstolos que tratava todos amorosamente. Então ele tinha na sua personalidade o cuidado, a solicitude, a brandura. Então, ele estava sempre focado no esclarecimento do Evangelho com amorosidade. É preciso que a gente veja, através do Evangelho de João, os seus feitos morais. E ele trazia muito isso. Ele não excluía nenhuma criatura de Deus, Ele traz essa ideia de Jesus, que é a fé inabalável. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que o seu pensamento principal era a fé e a vida eterna. Por isso, esse contato muito próximo, eu acredito, e aí já é um posicionamento ousado meu, mas ao ler o Evangelho de João, a estudar sobre João, a gente vê a questão da espiritualidade vivenciada com bastante vivacidade já em vida. Então, o seu tema principal do Evangelho, nós até pelo horário não vamos poder estender muito, mas é como se fosse uma galeria de arte. Ele vai descrevendo o Cristo, em vários posicionamentos. Então eu trouxe aqui apenas a figura central, não dá para a gente discutir, mas para que a gente entenda que além dessa fé e dessa consciência da vida eterna e da espiritualidade, no capítulo 1, ele coloca Jesus como Filho de Deus, que nós lemos sobre o Verbo. Depois ele fala do Filho do Homem, do Jesus que se fez irmão, que esteve próximo, que se interessou. Depois ele fala do Mestre Divino, da divindade de Jesus, quando Jesus vai conversar com os mestres de Israel, o quanto Jesus era eloquente, inteligente, conhecia da lei. E depois desse Jesus que era persuasivo, era um ganhador de almas. Então João, ao caminhar com Jesus, percebia o quanto Jesus era envolvente para trazer naqueles que o ouviam, naqueles que ele curava, todo o sentido de Deus como Deus único e ao mesmo tempo como Deus Pai amoroso. Era o médico dos médicos, Jesus, através do Evangelho de João, é colocado como aquele que se interessa pelo doente, não só pela doença em si, mas de recuperar o espírito. Então ele tinha compaixão pelos doentes, E ele, ao exercer o seu messianato, ele estava na mesma postura de compaixão, de docilidade. No capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala de Jesus, o pão da vida, aquele que nutre, aquele que fortalece. Então, é uma boa ideia de nós pegarmos alguns momentos do Evangelho para ler João e pensarmos agora nesse pão da vida, que sem ele, sem Jesus, a alma do homem nunca morre, o nosso espírito é eterno. No capítulo 7, ele fala sobre a água viva. É interessante que ele satisfaz o coração sedento, E ele vai assim elencando e trazendo esse Jesus querido, amoroso, o defensor do fraco, já é no capítulo 8, onde ele defende as mulheres, defende as crianças.
e ele está sempre pronto a proteger. Ele coloca que Jesus é a luz do mundo, né? Ele reivindica esse direito de Jesus para que ele fosse o caminho. E ao curar os doentes, né, ele fala também da questão do cego de nascença. Ele é o bom pastor, aquele que reúne as suas ovelhas e coloca todos, né, no seu aprisco. É o príncipe da vida, lá no capítulo 11. E ele vai trazendo Jesus como rei, aquele que assume o lugar de servo, o Jesus consolador, né, que ele é a videira verdadeira. Então, esse alimento através do Evangelho de João passa pela sua personalidade. Essa personalidade afetiva que traz o amor de Jesus no acolhimento das nossas dores, das nossas dificuldades. Eu acho um momento muito próximo, porque mais do que nunca nós precisamos de Jesus nesse momento. Nós perdemos parentes, amigos, muitas pessoas desencarnaram, muitas pessoas sofreram ou sofrem nos hospitais. Então, trazer esse Jesus amoroso, a verdadeira videira, né? Ele fala que Jesus é o doador do Espírito. Então, ao colocar a vida eterna, ele diz que Jesus vai enviar, né, o Consolador do mundo. E é interessante que ele coloca Jesus como um grande intercessor nosso perante Deus. Então, nos momentos difíceis, se lembra dessa amorosidade, né? Se coloca no seu quarto íntimo, ora a Jesus pedindo por essa intercessão, né? Ele coloca Jesus também como o sofredor, porque aquele que aceita o cálice do sofrimento compreende a necessidade dessa transposição para a vida eterna, né? E fala com muita propriedade, porque ele esteve ao pé da cruz ali, olhando a crucificação de Jesus. Fala do crucificador e fala da conquista da morte, que Jesus era o conquistador da morte. E tem três passagens muito interessantes no Evangelho que fala dessa conquista, né? É quando ele está ao lado da cama e traz uma menininha à vida, também relatado no Evangelho de Mateus e Lucas, né? Quando ele vai à tumba do filho da viúva, né? E à tumba de Lázaro também. E é interessante que Jesus afronta, né, essa morte e muda totalmente os parâmetros de espiritualidade, reaparecendo, né, surgindo novamente, dizendo, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, né, senão por mim. Ele é o restaurador do arrependido, aquele que reconhece a nossa humanidade, os nossos erros, que nos ampara, nos perdoa e nos anima a recomeçar. Olha que interessante, nós estamos, além desse momento difícil, vivendo um momento de convivência mais próxima, né? Eu vi esses dias na internet, a gente não pode deixar de citar, que pessoas se separavam porque estavam convivendo demais, como se casamento não fosse união, né? Mas a gente se perde nas ilusões do mundo e a gente se perde no personalismo, aceitar o outro, olhar o outro com o verdadeiro amor da compreensão daquele que erra, mas quer fazer certo, reconsidera e torna novamente, né, a fazer o que pode de melhor. Então, quando Jesus nos passa toda essa transformação através da amorosidade, nós não podemos deixar de lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos lá, né, o Consolador prometido também, aonde Kardec nos traz, né, com muita propriedade, e eu trouxe um pedacinho aqui para vocês. Então, João foi o apóstolo que mais viveu. Nós costumamos dizer que ele não tinha débitos com a lei porque não pereceu pelas mãos de outros, né? João morreu de morte
morrida, né? Por assim dizer. Então foi de velhice. Ele desencarnou no ano de 98, mais ou menos, 98, 103, lá na cidade de Éfeso. Então ele foi o apóstolo que conviveu mais tempo com os cristãos, que teve como servir a Jesus com seu amor, com a sua experiência, por um longo período, e protegeu Maria Santíssima até o final. No desencarne de Maria, João estava trabalhando na igreja de Éfeso e um mensageiro chama e ele corre para atender a mãezinha e traz em seu coração, né? E pode ali velar os últimos momentos da mãe de Jesus. Então, ele se tornou um ancião amoroso, sábio, poderado, né? E através dele, é interessante que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Consolador prometido, as mesmas palavras de fé, de coragem, que dizem assim, que são palavras do Mestre. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, assim como ele fez. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao regaço de meu Pai. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos do regaço de vosso Pai, do reino do meu Pai, e enveredam assim pelas sendas da impiedade. E ele diz assim, sinto-me tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas, imensa para deixar de estender mão socorredora aos infelizes. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E João tem 8 versículos que fala especificamente sobre o amai-vos. Então, quando ele diz, filhinhos, amai-vos uns aos outros, ele nos lembra a recomendação de Jesus e a recomendação do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós não nos esqueçamos dessa mensagem de amor, porque o amai-vos não é propriamente estarmos, de alguma forma, com demagogias ou com representação externas. É não desejar o mal, é ser feliz com a felicidade do outro, é entender que tudo está de acordo com a vontade divina. Que o exemplo de João, que é o que ele vem nos ensinar, né, do amor ao próximo e a Deus acima de todas as coisas, seja para nós um parâmetro e que nós possamos seguir nesse mar revolto com muita fé e com muita espiritualidade.